Fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém se reunindo em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corban, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus, por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em todo lugar vamos lá. A tradição, a verdadeira pureza. Jesus não pretende desconhecer as tradições culturais de seu povo, só procura combater o conceito legalista de pureza que discrimina e exclui os enfermos, os pobres, as mulheres e os pagãos. Os discípulos não cumprem as normas de pureza porque já haviam começado a libertar-se de leis que escravizam e não estão a serviço da vida. Jesus responde à crítica dos doutores da lei e os fariseus, recorrendo em primeiro lugar à Escritura, em que a tradição profética condena a hipocrisia do culto sem justiça e de crentes da palavra sem a coerência de vida. Em segundo lugar, Jesus se baseia em fatos da vida cotidiana para desmascarar as trapaças dos que controlam a lei para manipular a palavra de Deus. Por exemplo, com a prática do corban, oferenda, dom que constituía em que se um filho declarasse que numa propriedade ou certa quantidade de dinheiro estava destinada a Deus, ficaria isento do mandamento que o obrigava a cuidar dos pais. A Deus não agradam as oferendas que são fruto da injustiça. Voltando ao tema da pureza, Jesus liberta os cristãos desta prática, porque se Deus tudo criou puro, nada do que existe na criação é impuro. É o coração e as ações do ser humano que fazem que algo seja bom ou mal aos olhos de Deus. Segundo a tradição evangélica, o que torna pura uma pessoa é o amor, a solidariedade, a justiça, a misericórdia, a entrega aos outros. O contrário, com os 13 vícios que Marcos apresenta e muitos outros, são os que contaminam o ser humano e a sociedade. A palavra de Deus em todo lugar.